mas ele não esquece você, pois ele está contigo. Deus já mudou seu cativeiro, recolheu o devorador, regadora sua cabeça, pegou a posse da vitória, a sua bênção já chegou. Se você cair, ele te levanta. Ele te consola, quando o oprimido ele te libera. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Volte para cima, atravessa, sai desse calabouço, seja vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Se você cair, se você chorar, quando o oprimido, ele é o Deus de ontem. Declare que você, essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, sai desse calabouço e seja um vencedor. Já entrou na guerra para guerrear.
Glória a Deus. Som, dois, som. Dois, som. Dois. Glória a Deus. Som, dois, som, teste. Eita. Som, dois, som. Som, dois, som. Som, dois, som. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Vamos estar apresentando os louvores de adoração. São os amados irmãos de casa também, na paz do Senhor Jesus. Vamos estar apresentando os nossos louvores de adoração desta noite ao nosso Deus soberano, Pai. Em nome do Senhor Jesus, assim apresentamos, Senhor amado, os nossos louvores e adoração desta noite. Obrigado, Senhor, por Tua presença. Obrigado, Senhor, por cooperar no nosso meio aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é santo e habita no meio dos louvores de Israel. Assim diz a Tua palavra, Pai. E assim receba toda a nossa adoração nesta noite. Receba o nosso louvor e a gratidão por tão grande salvação em Cristo Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Amados irmãos, abra comigo as suas Bíblias em Ezequiel 37. Maravilhosa a presença do Senhor neste lugar, poder adorar e estar louvando a Deus. Saúde os irmãos de casa na paz do Senhor, a cada um que está conosco. Ezequiel 37, a visão de um vale de ossos secos. Visão do vale de um vale de ossos secos. Todos acharam? Temos Bíblia lá atrás, tá? Se vocês quiserem Bíblias, lá atrás temos Bíblias, tá? Ezequiel 37. Ezequiel 37. Está escrito assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos,
ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Até aqui. Pai, nós apresentamos, Senhor, a palavra desta noite. Agradecemos ao Senhor por tua presença. Senhor amado, que a interpretação da palavra venha, Senhor, ao que nós precisamos ouvir. Espírito Santo, penetra no mais profundo agora, na mente, no coração de cada um. Que essa palavra venha, Senhor, para nos ensinar, venha para edificar a tua igreja, Senhor, nesta noite, e que possa dar os frutos que lhe apraz, Senhor, que possa alcançar vidas. Assim pedimos ao Senhor, e seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Amados irmãos, veio sobre o profeta uma visão, a qual ele nos relata aqui, que nos traz alguns ensinamentos nesta noite. Nós queremos apresentar aqui o contexto ao qual este momento da palavra se refere, e também trazer para nós, nos dias de hoje, a interpretação que nos serve para hoje. Logicamente, amados irmãos, que foi uma visão que tem verdades ocultas aqui na palavra, a qual nós devemos decifrar, devemos trazer para nós nos dias de hoje, porque se tratava de uma visão, mas que falava do povo de Israel, falava do que o povo estava passando naquele momento. É uma palavra muito interessante, e com doutrinas e com algumas divergências, mas nós vamos trazer algo simples para o entendimento da igreja e para a edificação também da igreja. Então ele começa dizendo assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Aonde está a mão do Senhor, amados irmãos, algo grandioso acontece. Aonde a mão do Senhor chega, algo maravilhoso acontece. E nós podemos contemplar testemunhos sobre isso. A mão de Deus operando sobre cada vida aqui presente. Então veio a mão de Deus sobre o profeta, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O profeta estava narrando aqui uma visão que ele teve, um arrebatamento, a qual levou Deus em espírito. Isso acontece em visão, revelação de Deus. Acontece também em sonhos, porque Deus ele fala com o seu povo em sonhos. Deus fala com o seu povo arrebatando também, mostrando visões. Então, aqui o profeta foi levado em espírito a um vale. Nós podemos comparar este vale a um cemitério, onde estavam os ossos ali, somente os ossos secos, já não havia mais nada naqueles ossos. Poderia ser também como um campo de batalha, quando há uma guerra ali, uma batalha, e fica um exército que foi derrotado, e depois se transforma só em ossos. E a Bíblia fala que era um vale muito grande, os ossos secos e muitos ossos. O Senhor me levou em espírito
e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Olha só, cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Então se fala, amados irmãos, de um campo aberto, cheio de ossos, cheio de esqueletos humanos, a qual estava ali já há muito tempo. Logicamente se tratava de uma visão, se tratava de algo espiritual, e há uma mensagem que está nessa palavra, que era relacionada ao que o povo de Israel estava vivendo naquele momento, né? Então ele viu muitos ossos, ele viu muitos esqueletos humanos, e Deus falou com ele ali naquela visão e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu lhe disse: tu sabes, ó Senhor. Poderão viver estes ossos? Mas irmãos, era morte, era algo que já não existia mais nada. E Deus leva ao profeta ao extremo quando lhe contesta: isso pode reviver? Será que isso pode voltar à vida? Já não tem nada aí, está seco, não tem mais nada. Então Deus leva os seus servos a este extremo, testando ali a fé, testando ali a coragem, testando ali aquele profeta com essa pergunta. E ele disse: tu sabes, Senhor. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra de Deus. Amados irmãos, estes ossos secos, um pouquinho mais na frente vai falar o que representava. Esses ossos secos representavam o povo de Israel que havia abandonado a Deus. Então havia se tornado ossos secos, sem vida. Por quê? Porque sem Deus não há vida. Sem Deus é morte, morte eterna. Então aqueles ossos estavam representando o povo de Israel que tinha rejeitado o Senhor. E este povo, eles iam ser abatidos pelos inimigos, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. A Síria ia tocar num reino e o outro reino ia ser levado em exílio para a Babilônia. Então era isso que representava este vale de ossos secos. O povo que abandonou Deus, o povo que deixou de ouvir essa palavra, deixou de ouvir Deus. E Deus, levando o profeta a essa visão, lhe dizia: será que esse povo pode voltar a viver? Porque eles estão mortos como estes ossos secos. E assim ele disse: profetiza, filho do homem, profetiza. Olha a importância da palavra profetizada. Lembra dos testemunhos? São palavras profetizadas. Profetiza, filho do homem, profetiza. Muitas pessoas estão vivendo problemas grandes de enfermidade, problemas de drogas e por aí vai. E não há mais esperança. Não há mais esperança. Muitos afastaram do Senhor, muitos já não crê mais, porque não ouve mais a palavra do Senhor. Nós vamos chegar lá. Então o povo de Deus estava assim, como estes ossos. Então, no 4, então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Escuta a palavra do Senhor. Então, aonde tiver ossos secos,
Amados irmãos, ossos secos aqui representa toda dor, toda tristeza, todo problema familiar, o que está acontecendo hoje. Quantas mães, né, chorando pelos seus filhos, os pais, quantas coisas estão aqui acontecendo no mundo hoje atual. Então tudo isso são os ossos secos da atualidade, mas que pode voltar a viver, ou que pode ressuscitar com o poder de Deus sobre a vida deles, através do profeta profetizando, ou através de... Quem que é o profeta da casa? É a mãe, é o pai, que vai falar coisas boas para que aconteça na vida daquele filho. Muitos perderam a esperança, muitos deixaram já de ouvir a Deus, muitos já desanimaram, mas não chegou ainda a um vale de ossos secos como este profeta. E a esperança ainda há esperança enquanto há vida, enquanto há alguém para buscar. De repente muitas pessoas já desanimaram, mas tem alguém que ainda está buscando, tem alguém que está com o joelho dobrado, tem alguém que ainda está clamando, tem alguém que está profetizando, não está vendo nada, só ossos secos, mas está profetizando que vai voltar a viver, porque nós não colocamos este filho no mundo para ser assim, para ser ossos secos, senão que para ser bênção do Senhor. E assim diz o Senhor, 5, assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Farei entrar em vós espírito. Então estavam aqueles ossos secos ali, todo um exército sequíssimos, com poeira, com tudo. E o poder de Deus veio sobre eles, através da voz do profeta. Olha só, através da voz do profeta veio sobre eles o poder de Deus. E porém, nervos, olha só, no 6. Então, Jeová, no 5. Assim diz o Senhor a esses ossos secos: farei entrar o espírito e vivereis. E porém, nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor. Olha que tremendo, irmãos. Está falando sobre ossos que não tem mais nada, né? Não tem mais nada. O osso não tem mais nada. O osso não tem pele, o osso não tem carne, o osso não tem nervo, o osso não tem sangue, não tem nada. É o último estágio do corpo humano, né, da decomposição. Então ali já é fundo do poço. Então, se há alguém hoje no fundo do poço, ainda existe uma solução. Não desista, papai e mamãe, não desista dos seus filhos. Ainda há uma esperança, ainda tem uma solução, que é Jesus, que é Deus operando. E quando Deus estende a mão e vem essa palavra de profetizando sobre o seu filho, sobre estes ossos, foi assim que foi feito ali pelo profeta, aonde havia o povo abandonado a Deus, estava como estes ossos, e começou o operar de Deus nesta visão: e sabereis que eu sou o Senhor. Aí naqueles ossos secos você pode pensar, imaginar, e foi crescendo ali os nervos, nascendo carne, e de repente houve um rebuliço, um barulho. Onde Deus toca há um barulho, há um rebuliço para o bem, para espantar todo o mal. E começa o milagre de Deus ali de transformação. Começa o milagre de Deus operando naqueles ossos secos, sequíssimos. Uma grande obra. Então profetizei como me deu ordem o Senhor, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos juntaram cada um osso com seu osso. Estavam separados, foram juntando com o poder de Deus, com o poder ali da palavra do homem de Deus. E olhei,
Olha só, e olhei e eis que vieram os nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, e não havia neles espírito. Olha só, meus irmãos, é um processo, pouco a pouco Deus vai fazendo uma grande obra, né? Primeiro estava só os ossos, e os ossos estavam soltos, não estavam nem juntos, então se juntaram, depois foi nascendo os nervos, a pele, e foi tudo vindo ali, mas ainda faltava algo, faltava o espírito, faltava o sopro de vida, o fôlego de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Faltava o espírito. No 9, e ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos. Profetiza ao espírito. O espírito vem de Deus, o espírito é o fôlego, é a vida. Ali veio, quando ele profetizou, ali já estava o corpo formado, já era um grande milagre, um rebuliço que aconteceu. Profetiza, e aí veio, e assim diz o Senhor Jeová: vem espírito, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. O que é hoje, amados irmãos, este espírito, né? Quando Deus soprou o espírito ali, quando Jesus assoprou o espírito sobre os discípulos que estavam ali orando, assoprou o Espírito Santo sobre eles. Logicamente aqui fala sobre o espírito do homem, que era para reviver, mas hoje em dia, para nós, que nós já temos o Espírito, seria o Espírito Santo sobre cada um de nós, pousar sobre nós o poder de Deus, a autoridade do Senhor sobre nossas vidas, transformando, mudando tudo. E assim foi. O Espírito veio sobre eles, e profetizei como ele me deu ordem. Profetizei como ele me deu ordem. Olha que tremendo, amados irmãos. A profecia, ela não vem do homem, ela não vem de mim. Profetizei como ele me deu ordem. Olha como que tem uma revelação aqui dentro. Hoje em dia, muitos estão falando de si mesmo. São profecias que não vêm de Deus. Isso tem que ter muito cuidado, porque tem uma consequência grande de profetizar algo que não vem do Senhor. Tem uma consequência grande. Por isso muitos desviam, se afastam, se esfriam, porque recebe algo que não vem de Deus e acredita e depois não acontece. Então há uma revelação aqui sobre essa palavra, que as profecias vêm do Senhor. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Amém, amados? Olha só, agora volta lá atrás. Estava um vale de ossos, somente ossos. Você pode, se você fecha os seus olhos, você consegue até sentir isso, tão real que é. Você vê aquele vale de ossos, aquela poeira subindo assim, e de repente agora a Bíblia está falando que se levantou um exército extremo. Aquele exército já levantou, ali já saltou, imagina, já estava com suas armas, com tudo. Assim faz o Senhor. Assim faz o Senhor, que Ele pega ali aquela pessoa que está em ossos, que está naquele vale de ossos secos. Está falando agora de nós, amados, como nós éramos e como nós estamos hoje. Nós éramos como este ossos, esse vale de ossos sequíssimos, e Deus transformou num exército guerreiro, guerreando para o reino dele. Olha que tremendo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Olha só.
é a casa de Israel, era o povo de Deus. Assim estavam aqueles ossos. Assim estavam por ter abandonado. Nós estamos falando agora de um povo que já conhecia Deus, que era de Deus, mas depois afastou de Deus e se tornou secos como aqueles ossos. Mas que era possível um milagre, uma mudança de quadro, porque eles iam estar exilados por 10 anos na Babilônia como escravos, e depois Deus ia mudar todo este quadro e trazer o povo para a vitória de novo. Então foi o que aconteceu no contexto aqui. Toda a casa de Israel, eis que diz o Senhor, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Então aqui é isso que estava acontecendo. O povo abandonou a Deus e o povo estava sentindo a força contrária massacrando o povo, porque Deus deixou, Deus fala, é um livre-arbítrio, é o caminho que o povo escolhe. Então vem a consequência, veio a dor, mas poderia mudar aquele quadro quando o povo se arrependesse e voltasse para o Senhor. Então foi o que aconteceu. O povo buscou, o povo orou, o povo clamou, e Deus fez essa obra que fez o povo voltar a prosperar outra vez e sair da Babilônia. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei da terra de Israel. Ou seja, Deus ia trazer eles de volta, ia tirar eles da sepultura. Sepultura aqui significa o cativeiro que eles estavam. Olha que tremendo, amados irmãos. Então o povo desobedeceu, o povo foi para o cativeiro, mas Deus ia tirar este povo de lá. Deus ia tirar o povo da sepultura, que significa o cativeiro, e ia trazer eles para Israel outra vez, para prosperar, para ser um povo próspero de novo. E assim, e sabereis que eu sou o Senhor, e quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo de Deus, que estava afastado, estava na sepultura, não tinha morrido não, estavam espiritualmente mortos. Isso acontece quando se afasta de Deus, quando se desobedece e cai nas armadilhas do inimigo. Então Deus, tirando o povo da sepultura, tirando Deus o teu povo do exílio, porei em vós o meu espírito, para terminar o 14, porei em vós o meu espírito, o espírito que já é o espírito de Deus, e vivereis, e vos porei em vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, eu fiz, diz o Senhor. Trazendo agora, amados irmãos, para hoje, para nós. Aqui nós falamos sobre já o povo que não conhece, o povo que estava como os ossos secos, que Deus pode mudar toda a história, que Deus pode mudar todo o quadro, não importa ele quão difícil seja, não importa que quadro seja, Deus pode fazer estes ossos secos transformar, mudar toda a história. E assim tem que crer, assim tem que buscar. Amém, gente? E assim Deus está falando aqui também que iria colocar o Espírito dele sobre o povo. Então quando Deus restaura uma vida, a primeira coisa que ele faz é colocar o Espírito dele, o penhor do Espírito. Então o Espírito Santo ele entra naquela pessoa, e aquela pessoa ela é totalmente liberta daquela cova, daquela sepultura, de tudo que ela estava fazendo ali, daquele vale de ossos onde estavam. Então também acontece com aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, que estão numa cova, estão numa sepultura. E antes que Jesus volte, é bom sair dessa cova, é bom abrir o entendimento, entregar a vida para o Senhor, porque o Senhor tem todo o poder de mudar toda a história, todo o quadro.
e poreis o meu Espírito sobre vós e vivereis. Assim diz o Senhor. Então, para os nossos dias de hoje, amados irmãos, não há impossível para Deus. Deus pode mudar qualquer quadro, não importa qual seja de tão difícil, impossível. Porque o que é impossível para o homem não é nada para Deus. Então Deus pode mudar toda essa história, todo o vale de ossos secos, não importa quão sequíssimos estão, Deus pode transformar. E assim, quando o povo voltou para Deus, Ele colocou o seu Espírito e o povo reviveu, o povo viveu. E assim houve uma grande transformação. Agora cada um de nós pode analisar de onde saiu, onde está hoje, ou se Deus transformou, se Deus ainda não transformou, se está no processo, aonde está neste momento, o que é necessário pedir para Deus fazer, qual seria a palavra a ser profetizada hoje nas nossas vidas, e qual seria o milagre que poderia acontecer hoje se nós fôssemos profetizar para alguém ou para nós mesmos, aonde nós estamos hoje, neste processo que Deus fez aqui nesta obra aqui com o profeta Ezequiel. Aonde nós estamos, o que nós precisamos, lembrando que não importa o quadro, não importa o quadro que o seu filho, sua família ou alguém está, importa o tamanho do nosso Deus e o poder que Ele tem de transformar e fazer ossos secos ter o Espírito dele e ser bênção nessa terra. Amém, gente? Aí receba essa mensagem no teu coração, aplaude o Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, gente? Este é o nosso Deus soberano e poderoso, que pode transformar ossos secos em um numeroso exército, com as armas ali para combater. Amém, gente? Vamos estar orando? Coloca a mão assim no seu coração, pode ficar de pé, pode ficar da maneira que você quiser. Sopra Espírito esta noite. Ah, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. Nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e agradecemos pela vida de cada um, Pai, que está conosco. Nós agradecemos, ó Pai, porque nós servimos um Deus que pode restaurar. Nós servimos um Deus que pode fazer ossos sequíssimos transformar em um exército fortíssimo com o seu Espírito. E assim, meu Pai, eu não sei o estágio que cada um está, mas eu creio que essa palavra veio, Pai, para levantar o ânimo. Essa palavra veio para ajudar. Essa palavra veio, Senhor, para levantar, Senhor, aqueles que estão caídos. Que essa palavra veio para animar, Deus. Olha, eu posso, olha, eu consigo. Porque eu pertenço a um Deus, ao Deus que é Deus de milagres e de maravilhas. Ah, meu Pai, sopra o Espírito sobre nós, sopra o Espírito do Senhor sobre cada um de nós. E assim levanta, Pai, aqueles que estão abatidos. Faz levantar do vale, Senhor. Põe de pé os ossos secos, aleluia, com teu poder. Vem restaurar, Senhor. Sim, meu Pai. Vem restaurar esta noite cada vida, Senhor. Faz um povo forte, Senhor, marchar nesta terra quando o vento soprar, o vento do teu Espírito. Obrigado, Senhor. Assim agradecemos, Pai, neste momento. Obrigado por fortalecer o teu povo, Senhor, na tua palavra. Obrigado, Senhor, que a palavra é viva e eficaz e vem para o que apraz. E assim apresento cada um de nós, em cada estágio que se encontrar, Senhor. Que o Senhor possa fazer a sua obra, Deus. E que nada venha impedir, Senhor, o transformar, o agir, Pai. A transformação que o Senhor queira fazer sobre cada um de nós. Assim pedimos, ó Pai, apresentando a todos diante do Senhor. Sopra, Espírito, faça a tua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém, meus amados? Fiquem todos com Deus. Está despedindo aqui da live. Deus abençoe a todos. Compartilhem em nome de Jesus.